Quando a gente pensa nos anos 2000, é quase impossível não pensar na Britney Spears. Mas para entender o estilo dela, a gente precisa entender o que a imagem dela representava naquele exato momento da história. Ela não era só uma cantora pop usando o que estava na moda. A Britney era a tradução visual de uma virada de milênio cheia de contradições. A garota americana perfeita, com um ar ingênuo, mas que ao mesmo tempo exalava uma sensualidade magnética e completamente natural. Tudo começa em 1998, quando o figurino original de Baby One More Time parecia certinho e sem graça demais. Foi a própria Britney que sugeriu amarrar a camisa de botão e transformar o uniforme escolar em algo ousado. Ali nascia o primeiro grande pilar do seu estilo, a desconstrução do básico. A imagem da Britney funcionava porque ela parecia acessível. Ela não vestia alta costura inalcançável da cabeça aos pés. Ela vestia jeans, cardigans, tops, coisas que qualquer adolescente conseguia achar no shopping. Mas a forma como ela vestia, a atitude, o corpo em evidência, o umbigo de fora com piercing brilhando, ela transformou o simples em algo efervescente. E a primeira lição que a Britney nos ensinou é justamente essa, o poder da personalização. A moda não é sobre a peça em si, mas sobre como você adapta a roupa ao seu corpo e à sua personalidade. Às vezes, amarrando uma camisa ou uma camiseta, mudando o caimento de uma peça, pode criar uma assinatura visual imediata, instantânea. Você não necessariamente precisa de uma coisa super mega hiper diferente, uma coisa super mega hiper criativa. Às vezes, você mudar o básico e fazer daquele básico uma coisa muito sua vai te tornar muito mais estilosa e muito mais icônica. A busca pelo controle e a metamorfose futurista. Conforme a fama dela explodiu, a mídia tentou enquadrá-la. Ou ela era uma santa ou uma tentação perigosa porque ela mostrava a barriga com piercing. Vai entender esses conservadores. Mas a resposta da Britney a essa pressão foi assumir o controle da própria narrativa através da imagem. A transição da menina da porta ao lado para o ícone pop global acontece nos anos 2000. O macacão de látex vermelho em Oops, I Did It Again não foi uma escolha casual. Ele era justo, futurista, blindado, era estética Y2K em seu estado mais puro. O medo e o fascínio pelo novo milênio traduzidos em textura brilhante e cor primária. Nesse período, a imprensa começa a agir com dureza, enquanto o público jovem a idolatrava, os críticos e a sociedade conservadora massacravam a sua imagem, chamando as suas roupas de inadequada e vulgares. Mas, quanto mais a criticavam por mostrar o corpo, mais a Britney transformava a exposição da barriga e a cintura super baixa na sua maior ferramenta de liberdade de expressão. Não cabe na minha cabeça as pessoas problematizarem a exposição de uma barriga como uma coisa provocativa, quando a gente tem tanta coisa que foi normalizada hoje em dia que não deveria ter sido normalizada, como OnlyFans, todos esses sites de conteúdo adultos que não deveriam ter sido normalizados, a gente normaliza e chama isso de trabalho, e as pessoas acharem que mostrar a barriga era problemático, é como, tipo, se os conservadores soubessem naquele então o que ia ser depois. Acho que eu posso falar por todo mundo quando falo que eu nunca enxerguei a Britney Spears como uma mulher vulgar, sabe? Acho que todo mundo pode falar a mesma coisa, porque o único que ela mostrava, de fato, era a barriga. Ela nunca mostrou a bunda, nunca ficou mexendo a bunda no palco, sabe? Nunca teve um pingo de vulgaridade de nenhum tipo. Então, as pessoas ficarem achando que mostrar a barriga era uma tentação perigosa, não cabe aqui dentro. Não cabe aqui dentro. Nasce aqui a sua assinatura visual definitiva. O primeiro ponto de todos, obviamente, é a cintura baixíssima. A Britney Spears era a rainha da cintura mega hiper baixa com todo o abdômen à mostra. Ela amava a cintura baixa. Segundo ponto de assinatura, a mistura do esportivo com um toque de glamour. E não era só ela que usava. Várias atrizes e cantoras da época faziam essa mistura de, tipo, um top X-strass com uma calça a cargo, sabe? Essa mistura entre esses dois mundos. Terceiro ponto de assinatura, o abdômen como o acessório principal em praticamente qualquer composição. Quarto ponto, o óculos de lentes coloridas e boné, mas também muitas boinas. A Britney Spears era a rainha de usar boinas com calça jeans, sabe? A boina pra mim é um elemento que é um pouquinho mais elegante, sofisticado, e ela misturava muito esse tipo de acessório com calça jeans, com camiseta, sabe? Uma coisa mais básica, mas ela usava boina como acessório. Eu acho essa mistura bem interessante.
Ela misturava o hiperfeminino com elementos do streetwear masculino sem o menor esforço. Chegamos a 2001, o ano em que o estilo da Britney deixa de ser apenas para a moda jovem e entra definitivamente para o folclore da cultura pop. E isso acontece porque ela entendia uma coisa fundamental. A roupa em cena precisava contar uma história sem precisar de palavras. Quando ela e Justin Timberlake cruzam o tapete vermelho dos EMAs vestindo jeans da cabeça aos pés, obviamente a crítica na época ridicularizou, achou vergonhoso, achou feio, achou ridículo. Quem diria que se tornaria tão icônico anos depois? O que eles não entenderam na época é que aquilo era uma jogada master de branding. Era icônico, era pop, era divertido e era inesquecível. Eles transformaram o tecido mais democrático do mundo no auge do luxo do tapete vermelho. Segunda lição que a Britney nos deixa sobre imagem é que a confiança torna o ousado memorável. Qualquer look arriscado só funciona se quem veste demonstra 100% de intenção. O look jeans com jeans só funcionou porque eles vestiram a ideia sem pedir desculpas. Basicamente, se você for usar um look que é inesperado, que é ousado, que é diferente, você tem que sustentar. Porque se você não sustenta com confiança, obviamente o look não vai transparecer essa iconicidade. Eu não sei se isso é uma palavra, mas deu pra entender a ideia, né? Meses depois, no VMAs de 2001, na performance de I'm a Slave for You, a roupa vira uma extensão da sua presença de palco. O top verde estilo biquíni, o shortinho estampado e a cobra alvina nos ombros. Ali, o figurino não era sobre estar bonita, era sobre primitivismo, visceralidade e o domínio pleno do próprio corpo. Ela usava a moda para performar poder. Maturidade, glamour urbano e a ilusão de controle. Com o álbum In The Zone e o clipe Toxic, o estilo da Britney realmente amadurece. Ela sai um pouco dessa estética adolescente e entra numa fase de um glamour urbano e teatral. No clipe Toxic, as trocas de figurino mostram papéis de poder, a aeromoça retrofuturista, a mulher fatal de moto e o terno de cristais transparentes. A transparência e o brilho aqui não eram ingênuos, eram calculados para mostrar uma mulher adulta no ápice da sua força criativa. Por trás de todo esse brilho, no entanto, existia um contraste doloroso. Quanto mais a mídia perseguia a vida pessoal da Britney através de lentes de paparazzi implacáveis, mais o estilo pessoal de rua da Britney se tornava um escudo. As sopas de moletom oversize, os chinelos, os óculos escuros gigantes e o cabelo desalinhado nos anos seguintes eram o oposto do palco, era o grito de alguém que tentava desaparecer do escrutínio público. O legado e como aplicar o estilo Britney hoje. Hoje, a obsessão pelo estilo da Britney nos anos 2000 vai muito além da nostalgia. Ela voltou com força porque a gente está vivendo numa era da moda muito asséptica, muito padronizada, muito perfeita demais. O estilo da Britney nos anos 2000 era visceral, era imperfeito, era divertido, era cheio de energia. Se a gente fosse resumir o que a gente aprendeu sobre imagem com a Britney Spears, seriam esses 3 pilares fundamentais. O primeiro de todos, aprenda a usar o contraste. Misturar, por exemplo, elementos ultrasexuais ou delicados com elementos mais despojados, mais casuais e até mesmo mais masculinos. Isso, eu sempre falo sobre isso, cria looks muito mais interessantes visualmente do que você ir num look mais óbvio, onde tudo é super sexual, onde tudo é muito delicado, onde tudo é muito óbvio. Então, faça essa mistura de elementos mais femininos com elementos um pouco mais oversize, mais masculinos, ou elementos mais sensuais com coisas mais despojadas, que você vai ver como ficam composições muito mais interessantes. Segundo pilar, defina seus pontos de destaque. A Britney tinha 2 pontos muito claros, que era a sua energia e seu abdômen à mostra, e isso fazia com que ela se sentisse mais confiante, mais livre, mais empoderada. Não gosto muito dessa palavra, mas vamos supor que é empoderada. Então, tente achar esses pontos no seu próprio estilo. Seja, sei lá, usar peças mais sensuais, seja usar peças mais oversize, seja usar muito acessório, seja usar pouco. Tente entender quais são os pontos que te faz sentir mais poderosa, mais estilosa, mais icônica. E terceiro pilar, não tenha medo de desagradar. Os looks mais icônicos da carreira da Britney são aqueles que foram mais criticados na época. Então, ter estilo pessoal, ter um estilo próprio, exige coragem sim. A Britney não apenas vestiu os anos 2000, ela moldou o olhar de uma geração sobre o que significava ser jovem, livre e dona da própria imagem. Se você
Você mesmo quer aprender moda do zero sem precisar de faculdade ou de cursos pagos? Eu tenho um book para isso, onde ele tem inúmeras fontes gratuitas para você aprender tudo que você possa imaginar do mundo da moda, tanto se você quer isso como um hobby ou como uma carreira. Ele tem desde a história da moda, tendências, como as tendências funcionam, tecidos, branding pessoal, tudo que você possa imaginar tem nesse book. E ele vem com um plano de estudo de 60 dias para você ter um assunto específico para estudar cada semana, para você realmente não se perder, absorver a informação, realmente aprender e você poder usar isso tanto como um hobby ou para sua carreira na indústria da moda. Então, se pareceu interessante para você, já clica no link aqui embaixo. Se eu fosse você, eu clicava, porque o tempo, os anos que esse book vai economizar da sua vida e o dinheiro que ele vai economizar do seu bolso, assim, faz tudo valer a pena. Me conta aqui nos comentários qual face de estilo da Britney mais te inspira e não se esquece, obviamente, de deixar seu gostei e se inscrever no canal para mais análises de imagem e moda. E um beijo, até o próximo vídeo.